Começa agora o Jornada. Todas as semanas você acompanha aqui ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa conta com a colaboração dos tribunais trabalhistas por todo o país. E no programa de hoje, uma reportagem especial sobre a discriminação que homossexuais e transexuais sofrem no ambiente de trabalho. Vamos conhecer histórias de trabalhadores que sofreram com o preconceito e de quem superou o problema e conquistou espaço no mercado profissional. No interior de Mato Grosso, sistema de sustentação oral online permite que advogados trabalhistas falem diretamente com os desembargadores do TRT durante as sessões de julgamento do tribunal. No quadro Tá Explicado de hoje, você vai saber mais sobre os vestiários. Nem toda empresa é obrigada a fornecer esse local para a troca de roupa dos empregados. E no Trabalha Brasil, vamos conhecer um músico que transformou as tardes do Rio Paraíba em João Pessoa. Ele atrai moradores e turistas para a região durante o pôr do sol, que acontece ao som do Bolero de Ravel, uma das músicas populares mais conhecidas do repertório clássico. Tudo isso e muito mais, o Jornada está no ar. A Constituição Federal é clara. Todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. É o que diz o princípio da isonomia. Mas a norma nem sempre se reflete na realidade. Gays, lésbicas e transexuais ainda são vítimas de preconceito e muitas vezes acabam perdendo a chance de mostrar as próprias habilidades na profissão que escolheram seguir. Na reportagem especial de hoje, vamos mostrar histórias de pessoas que foram discriminadas pela orientação sexual e também os relatos de quem deu a volta por cima. A falta de preparo da chefia para lidar com as diferenças deixou marcas na vida profissional de Henrique. Quando trabalhou em um banco em Brasília, recebia bilhetinhos de colegas com piadinhas por ser homossexual. A saída encontrada foi comunicar à chefia sobre o fato, mas ao contrário do que imaginou, o resultado foi traumático. No banco era aquela questão dos bilhetinhos que eu falei, que vinha tendo preconceito através dos bilhetes. Eu procurei a chefia, aí houve uma reunião. Nessa reunião fui exposto e eu não gostei. Aí depois eu fiquei, acho que 2 meses, de 2 anos, e depois não quis levar mais o caso adiante. Militante da causa LGBT, Henrique tem dificuldades na hora de procurar emprego. Depois de 2 anos fora do mercado, o jovem decidiu criar em uma rede social uma nova conta vinculada ao e-mail que fornece no currículo, dessa vez omitindo a orientação sexual, na tentativa de ter mais chance de uma contratação. Tudo que você posta nas redes sociais hoje implica no que você vive. Porque aí, através do nosso caso que luta, que é ativista, eles vão ver ali uma foto com você com a bandeira, você em parada, você em seminários LGBTs, e isso já aí gera dali um preconceito já dali, porque vai falar, essa pessoa é assumida, pode trazer algum algazarra, na cabeça das pessoas alguma confusão, algum conflito ali para a empresa, por ser LGBT assumido, sem medo independente dos cursos. Tem curso de informática, tem curso de inglês, tem curso disso, daquilo, mas eles não olham isso, eles vão olhar como você se comporta, como você vive. Quem faz parte do grupo LGBT formado por lésbicas, gays, bissexuais, pessoas transexuais e travestis lida com o preconceito em todas as áreas. Omitir a opção sexual acaba sendo uma alternativa para evitar a discriminação. No Brasil, 61% dos profissionais LGBT não assumem a orientação sexual para colegas e gestores. Já os outros 49% disseram que não a escondem, mas não falam abertamente sobre o assunto no ambiente de trabalho. Os dados são do Center for Talent Innovation, um centro de inovação que tem como objetivo realizar pesquisas sobre gênero, geração, geografia e cultura. Foram ouvidos mais de 12 mil profissionais em diversos países, dentre eles o Brasil. Marta e Lina não escondem a opção sexual delas, mas preferem manter a discrição. Juntas há 18 anos,
Hoje elas têm o próprio negócio e vendem acarajé. Mas essa conquista só veio depois de passarem por muito preconceito. Eu acho que o mercado de trabalho foi que perdeu. Hoje eu trabalho para mim e eu jamais me mandaria embora, né? Mas graças a Deus, todas as coisas que a gente passou e sofreu, acho que serviu de lição. Tanto que a gente hoje está onde a gente está. As duas trabalharam como cozinheiras em uma escola por 2 anos. Durante esse tempo, ninguém sabia que elas eram casadas. Mas quando descobriram, foram dispensadas. As pessoas não entendem que o preconceito, que você ser negro, ser branco, ser índio, ser moreno, ser homossexual ou deficiente ou qualquer coisa, não te qualifica ou te desqualifica em nada na vida. As pessoas não entendem isso. Quem me aceitar, me aceite. Quem não me aceitar, pelo menos me respeite. O trabalho exercido por pessoas homossexuais foi tema da pesquisa Ibope de 2011. O estudo, feito em todo o Brasil, questionou entrevistados sobre o que achavam de homossexuais exercerem cargos como médicos do serviço público, policiais ou professores de ensino fundamental. 20% das pessoas responderam que eram total ou parcialmente contra homossexuais trabalharem nessas atividades. Para este pesquisador, que tem uma tese de mestrado sobre a discriminação do grupo LGBT no mercado de trabalho, o resultado dessa pesquisa impressiona. Isso é uma coisa da crença popular mesmo, do senso comum, que homossexuais têm uma tendência a tentar converter ou talvez de abusar de crianças e adolescentes. E por conta desse estereótipo, que é bom frisar, não tem nenhum embasamento científico, por conta desse estereótipo, a gente vê uma rejeição muito grande nessa função de cuidado, que é típica do professor, a que pessoas homossexuais exerçam esse tipo de função. Se por um lado, para algumas pessoas pode ser difícil uma vaga no mercado de trabalho, de outro, há aquelas que sofrem mesmo estando empregadas, tudo por causa do preconceito. De acordo com um estudo feito pela consultoria Santo Caos, 43% dos 230 entrevistados, entre ativistas, especialistas e profissionais LGBT, afirmaram ter sofrido discriminação devido à orientação sexual ou identidade de gênero no ambiente de trabalho. Esta professora da Universidade de Brasília acrescenta dados que demonstram o receio de muitas empresas em contratar profissionais LGBT. As empresas brasileiras permanecem com essa hostilidade em relação à contratação. 38% dessas empresas não contratariam, tá? Não contratariam e ponto final. Mas 7% não contratariam em hipótese nenhuma. Quando o preconceito é comprovado, seja por documentos ou testemunhas, há a possibilidade de se entrar com ação na Justiça do Trabalho. De acordo com um levantamento realizado pelo Ministério Público do Trabalho com exclusividade para a coordenação de rádio e TV do Tribunal Superior do Trabalho, em 2016, foram ajuizadas 13 ações civis públicas pelo MPT sobre discriminação por identidade de gênero e uma relacionada à orientação sexual. E até a primeira quinzena de maio deste ano, uma ação sobre orientação e 8 sobre gênero já foram ajuizadas. De acordo com o ministro do TST, Vieira de Melo Filho, para se determinar a discriminação não precisa que o ato seja repetitivo, mas sim que constranja o trabalhador. No caso do LGBT, se porventura houver uma conduta repetitiva habitual que gere um constrangimento para livre circulação e livre execução da prestação de trabalho que cabe ao trabalhador, automaticamente isso poderá caracterizar o assédio moral. Ou seja, é uma prática repetitiva, é uma prática habitual. E a discriminação não exige essa reiteração, essa habitualidade. Se houver uma atitude ostensiva, contrária àquela orientação sexual, efetivamente isso caracteriza um ato discriminatório. E podem gerar reparações em ambas as circunstâncias, para que se proteja esse direito dessa minoria, que é um direito contra-majoritário. Em 2017, a Justiça do Trabalho condenou uma autarquia federal a pagar indenização a uma trabalhadora transexual que sofreu assédio moral no ambiente de trabalho.
De acordo com o processo julgado pela 4ª turma do TST, ela não era chamada pelo nome social e era impedida de usar o banheiro feminino no local de trabalho. A turma entendeu que houve culpa do empregador pela forma que tratou a empregada transexual. O ministro Vieira de Mello Filho tem o mesmo entendimento da 4ª turma. Para ele, o uso do nome social no ambiente de trabalho é um direito das pessoas transexuais. Essa questão do nome social foi objeto, inclusive, já de um voto no CNJ, que trata do reconhecimento do nome social, inclusive nos processos judiciais e nos servidores do Poder Judiciário. E, de outro lado, o próprio Ministério do Trabalho tem uma resolução em que exige o reconhecimento do nome social no âmbito da empresa. Obviamente que a empresa, nos seus cadastros para fins previdenciários e outros, ela terá um nome de registro civil daquele trabalhador, até que esse nome possa ser alterado judicialmente e ele possa se reconhecer também com o nome. Mas o nome social, a meu juízo, é dever da empresa aceitá-lo e divulgá-lo, inclusive em todos os equipamentos do empregado, armários e todos os demais apetrechos. Na tentativa de diminuir o preconceito no ambiente de trabalho, a Organização Internacional do Trabalho, juntamente com a Organização das Nações Unidas, publicaram os 10 compromissos da empresa com a promoção dos direitos LGBT. Dentre eles estão o comprometimento da presidência e de executivos com o respeito e a promoção dos direitos LGBT, promoção da igualdade de oportunidades, de um ambiente respeitoso, seguro e saudável para esse grupo, além da realização do desenvolvimento econômico e social das pessoas LGBT na cadeia de valor e apoio a ações em prol dos direitos dessas pessoas na comunidade. Rai Damasceno foi a primeira colocada em um processo seletivo de uma empresa de telemarketing. Ela disputava a vaga com outros 10 candidatos, sendo a única mulher transexual. O preparo da equipe foi tão importante que Rai nunca foi tratada de forma diferente dos outros e, graças à competência na função desempenhada, conseguiu ser promovida. O fato de ocupar um cargo de supervisão, eu acho que, na realidade, só incentiva as outras pessoas também que são trans. Concorda, né? Porque, assim, eu não nasci com uma estrela na testa, né? Eu sou mais uma no meio da multidão, mas eu resolvi que eu não vou me fazer de coitada. Eu resolvi que eu vou correr atrás, que eu vou trabalhar. Eu tenho uma vida normal. Eu trabalho, eu faço faculdade de comunicação, eu tenho uma filha, eu cuido da minha casa, eu tenho minha religião, eu tenho uma vida normal. Por que não participar de um processo seletivo? Por que não agir na área profissional também de forma normal? Paula também se considera uma exceção. Graças ao apoio da família e à força de vontade, nunca largou a escola e hoje tem um currículo extenso. Com muita persistência, ela atualmente ocupa a vaga de assessora especial da Coordenação de Diversidade LGBT do Governo do Distrito Federal. O cargo exercido por Paula no governo deu a ela a oportunidade que tanto batalhou nesses 15 anos dentro do mercado de trabalho, ser reconhecida pela competência e atuar na profissão que escolheu seguir. Eu sou formada em serviço social. E isso é muito legal, por quê? Porque contribuiu muito, né? Hoje eu estou numa secretaria de trabalho, desenvolvimento social, mulheres, igualdade racial e direitos humanos. Ou seja, que tem a ver com essa pauta social, né? Onde tem muita assistência social também, né? E isso me deu, para mim, uma missão e uma oportunidade de exercer a minha profissão em prol das pessoas mais vulneráveis, né? Apesar de o grupo LGBT ter conquistado mais espaço no campo social e cultural, ainda há um longo caminho quando o assunto é mercado de trabalho, segundo esta coach executiva. Um conselho dado por ela para dar o primeiro passo é avaliar o profissional independentemente da orientação sexual e identidade de gênero. Todos nós somos humanos, todos nós temos competências, habilidades individuais e todos nós temos que estar num ambiente de competição igual. Já está comprovado que empresas que possuem um ambiente com a diversidade, eles são mais criativos, são mais produtivos e são mais felizes. E, aliás, a gente veio aqui para ser feliz, né?
No próximo bloco, no interior de Mato Grosso, o sistema de sustentação oral online permite que advogados trabalhistas falem diretamente com os desembargadores do TRT durante as sessões de julgamento do tribunal. E ainda hoje no Trabalha Brasil, vamos conhecer um paraibano que transformou as tardes da Praia do Jacaré em João Pessoa. Durante o pôr do sol, ele toca o Bolero de Ravel e encanta os visitantes do local. Nós voltamos em instantes. Vamos saber mais sobre a atuação da Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em Ação. O TRT da 14ª Região promove a exposição Páginas que Contam Histórias, no edifício sede do Tribunal em Porto Velho. A mostra apresenta publicações editoriais produzidas pelo Regional ao longo dos últimos 30 anos, como cartilhas, boletins internos, relatórios de atividades e informativos. A exposição é aberta a toda a comunidade e vai até o dia 10 de setembro. O TRT de Alagoas realizou o workshop E-Social para órgãos públicos. O evento reuniu servidores com o objetivo de esclarecer sobre as novas diretrizes para a utilização do sistema. Criado em 2014, o E-Social comunica de forma unificada as informações relativas aos trabalhadores, como contribuição previdenciária, folha de pagamento, comunicação de acidente de trabalho, aviso prévio, escrituração fiscal e informações sobre o FGTS. A equipe sub-20 de futsal feminino Leoas da Serra, do município de Lages, em Santa Catarina, exibiu uma faixa em apoio ao combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem. A parceria com o TRT da 12ª Região ocorreu no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil e será repetida em todos os jogos do time. A parceria integra as ações do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A sustentação oral por meio de videoconferência foi implantada em 2015. O sistema permite que advogados trabalhistas no interior de Mato Grosso falem diretamente com os desembargadores durante as sessões de julgamento no Tribunal Regional do Trabalho do Estado. Veja só. Para defender o cidadão que entra na justiça, os advogados muitas vezes têm um desafio a mais em Mato Grosso, que é superar as grandes distâncias para participar das sessões de julgamento. O Tribunal Regional do Trabalho investiu em tecnologia para superar dificuldades como esta, utilizando o sistema de videoconferência. Implantado para realizar reuniões de trabalho e cursos de capacitação, o sistema também tem sido utilizado para sustentações orais de advogados nos julgamentos na sede do tribunal. À distância, eles podem apresentar os argumentos de defesa de seus clientes para os magistrados. Hoje, advogados que percorriam 1.200 quilômetros para se deslocar na cidade do interior para vir até aqui prestar a sustentação oral presencial, ele pode fazer isso se deslocando em 5, 10 minutos dentro de sua cidade até uma das varas do trabalho e de lá proferir sua sustentação como se estivesse aqui presente. O sistema foi implantado na Justiça do Trabalho em Mato Grosso em 2015. Para utilizar, o advogado só precisa ir até uma unidade mais próxima. A perspectiva é de que o tribunal avance ainda mais. Eu penso que é em um curto período avançar de forma que o advogado possa, nem precise se deslocar até uma vara do trabalho, que ele possa diretamente do seu escritório, a partir com o uso da tecnologia, um ambiente apropriado e seguro para isso, proferir sua sustentação diretamente lá do seu escritório. No próximo bloco, no quadro Tá Explicado de hoje, você vai saber mais sobre os vestiários. E no Trabalha Brasil, vamos conhecer um paraibano que transformou as tardes da Praia do Jacaré em João Pessoa. Ele conquistou moradores e turistas que são atraídos para a região durante o pôr do sol, que acontece ao som do Bolero de Ravel, uma das músicas mais populares do repertório clássico. Nós voltamos daqui a pouco.
No quadro Tá Explicado de hoje, você vai saber mais sobre os vestiários. Nem toda empresa é obrigada a fornecer esse local para a troca de roupa dos empregados. Mas aquelas que oferecem este ambiente aos trabalhadores devem seguir algumas normas. Confira. Fim de jogo. Hora de ir para o vestiário e trocar o uniforme. Esse é o caminho natural após o término de uma partida de futebol. Para o time vencedor, o vestiário torna-se um aliado e o cenário ideal para muitos momentos de descontração. Já para o time perdedor, resta apenas refletir sobre a derrota. Uma coisa é certa, o vestiário exerce um papel importante na vida dos atletas. Mas você sabia que, além dos estádios, diversas empresas também devem oferecer vestiários aos empregados? A norma regulamentadora 24 do Ministério do Trabalho determina que o vestiário é obrigatório em todo estabelecimento industrial e naqueles em que a atividade exige a troca de roupas ou seja imposto o uso de uniforme. A norma também especifica que os locais devem ser divididos por gênero e dispor de uma área mínima de 1,5 metro para cada profissional. As paredes precisam ser de alvenaria, tijolo comum ou concreto e revestidas com material impermeável e lavável, assim como o piso. Além disso, a exigência é que o acabamento seja liso, com inclinações para os ralos de escoamento. Os armários são imprescindíveis para que o trabalhador possa guardar objetos pessoais e uniformes, certo? Por isso, ainda de acordo com a NR 24, eles também devem ser disponibilizados nos vestiários, precisam ser individuais e podem ser fabricados em aço ou madeira. O Jornada foi até João Pessoa, na Paraíba, para conhecer a história do Jurandir do Sax. O músico paraibano mudou a realidade de uma comunidade que vive às margens do rio Paraíba. Acompanhe na reportagem. Na lojinha pequena às margens da Praia do Jacaré, seu Jurandir fica de olho em tudo. Ele trabalha aqui há 30 anos e já é um símbolo do local que reúne turistas de vários lugares do país. Mas é quando a tarde vai chegando ao fim que ele pega um instrumento que o deu renome, o sax. Aí fica de lado o Jurandir comerciante para dar espaço ao Jurandir do Sax, uma lenda da Praia do Jacaré. Boa tarde, está quase indo embora, caiu uma chuva agora há pouco, mas nada disso vai atrapalhar o espetáculo do seu Jurandir, que está aqui com o seu sax. Seu Jurandir, me conta o seguinte, como que começou a ideia de se apresentar aqui todo fim de tarde? Olha, a história é um pouco longa, mas vamos tentar resumir. A música está na minha vida desde criança, né? Aos 9 anos eu iniciei com banda de música, que era assim no interior, toda cidade tinha uma bandinha de música e em Livramento, lá no Cariri, não foi diferente. Eu iniciava os estudos e depois vim para João Pessoa já adulto e aqui ingressei na banda de música da Prefeitura Municipal de João Pessoa, a banda 5 de Agosto, depois ingressei na banda da Polícia Militar da Paraíba. Mas foi tocando o Bolero de Ravel às margens do rio Paraíba que o músico ficou conhecido internacionalmente. E a história de como isso tudo começou, ele lembra bem. Comigo aconteceu em 93, fazendo o lançamento do meu primeiro disco. Eu vim aqui e toquei o Bolero de Ravel. E entre 93 a 99, eu devo ter vindo aqui umas 5 ou 6 vezes, me dava vontade, eu olhava para o tempo, eu digo, vou lá na Praia do Jacaré tocar o Bolero de Ravel. E eu fazia sozinho às margens do rio Paraíba. Até que em 99 eu iniciei essa performance de tocar o Bolero quase que todos os dias a princípio. E culminou que no ano 2000, um dia eu tive digamos assim, eu estava contemplando o pôr do sol, e de repente foi como que eu me vi dentro d'água, foi como que me chegou assim aquela ideia, eu vou tocar num barquinho. E foi a partir desse momento que iniciou-se realmente o produto turístico do Bolero de Ravel na Praia do Jacaré. Um produto turístico que vem dando bons frutos para o local. Antes das apresentações diárias, a realidade era outra por aqui. Hoje, o movimento é intenso nas dezenas de lojinhas que ficam na beira do rio Paraíba, na Praia do Jacaré. Isso aqui não existia nenhuma dessas edificações que você vê hoje. Na época só existiam esses restaurantes lá no final, que hoje estão desativados. E essa prática fez com que o produto turista atraísse a comunidade. Hoje você vê, tem mais de 100 lojinhas aqui, tem pracinha de alimentação, tem um comércio, o turismo
Aqui é o maior atrativo turístico da Paraíba hoje. Muita gente de vários estados brasileiros vem até aqui só para ver o espetáculo do pôr do sol, que há 18 anos recebe uma trilha sonora para lá de especial. Eu não conheço João Pessoa, estou aqui a primeira vez e uma das atrações daqui é o Bolero de Ravel, que diz que o pôr do sol é belíssimo, então eu vim aqui para conhecer, estou na expectativa, né, de assistir. O show de Seu Jurandir começa nos catamarãs. As músicas fazem contraste com a natureza. Mas é quando o sol está quase indo embora que a hora mais aguardada chega. O Bolero de Ravel, tocado em uma canoa simples. Só o som do vento faz companhia à música. O espetáculo dura exatos 15 minutos. Passa rápido, mas encanta qualquer um que tenha a oportunidade de assistir. Achei maravilhoso, muito bonito mesmo. Espero voltar mais vezes aqui, muito bom mesmo. Você sente uma emoção e vontade de chorar que dá. Principalmente quando ele cantou aquela música Ave Maria, muito bonita. Uma ideia simples que traz turistas, aquece a economia local e, o melhor de tudo, emociona. Uma arte assim que ela toca profundamente as pessoas. Eu tenho visto aqui muita gente que não está acostumado ao sentimento, não está... Pessoas das grandes cidades que vivem no dia a dia, na correria, e de repente chega aqui, despenca emocionalmente, porque realmente é um momento introspectivo, muito profundo, e quem já viu sabe do que eu estou falando, quem nunca viu precisa ver. Por hoje é só. Esta edição do Jornada termina aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.